Existem construções no nosso planeta que simplesmente não fazem sentido. Elas foram erguidas milhares de anos atrás, com uma precisão tão absurda que nem com tecnologia moderna seria fácil replicar. Como povos antigos moveram pedras de centenas de toneladas? Como eles sabiam de alinhamentos celestes que só descobrimos recentemente? E mais importante, quem realmente construiu essas maravilhas? Prepare-se para conhecer as construções que desafiam a lógica, a ciência e a história. Elas não deveriam existir, mas existem. E se você curte esse tipo de conteúdo que mistura mistério, história e aquelas teorias que dão um nó na cabeça, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque olha, isso aqui é só a superfície, a gente vai muito mais fundo. No coração do deserto peruano, uma vastidão aparentemente vazia esconde um dos maiores mistérios da arqueologia mundial, as linhas de Nazca. Vistas do chão, nada impressionante, mas do alto surgem desenhos gigantescos, um beija-flor de 93 metros, uma aranha perfeita, um macaco com 9 dedos, algumas figuras têm mais de 300 metros de comprimento. E a pergunta é, como um povo antigo, sem acesso à visão aérea, conseguiu tamanha precisão? As linhas são tão grandes e simétricas que parecem ter sido feitas com supervisão do céu. Segundo arqueólogos, foram criadas pela cultura Nazca entre 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo. Mas não há ferramentas, nem registros, nem explicação definitiva para o processo. Teorias vão de propósitos religiosos até mensagens aos deuses. Outros acreditam que seja um antigo observatório astronômico, ou até pistas de pouso para algo, que veio de fora da Terra. Mas o mais intrigante é isso. As linhas são perfeitas, mesmo após milhares de anos de vento, chuva e erosão, como se alguém tivesse preservado, com um propósito. Essas linhas não deveriam existir com o conhecimento da época, mas ali estão, desafiando tudo o que pensamos saber sobre nosso passado. A mais de 3.800 metros de altitude, nas planícies da Bolívia, repousa um dos sítios arqueológicos mais enigmáticos do planeta, Puma Punku. À primeira vista, parece apenas um monte de pedras. Mas ao olhar de perto, você percebe cortes perfeitos, ângulos retos quase cirúrgicos, sulcos milimetricamente simétricos. São blocos gigantescos de andesito, uma das pedras mais duras da natureza, cortados com uma precisão que nem ferramentas modernas conseguiriam replicar com facilidade. O mais impressionante, essas estruturas foram erguidas há mais de 1.500 anos, sem ferro, sem aço, sem tecnologia a laser. Como? Com o quê? A arqueologia tradicional acredita que as pedras foram moldadas com ferramentas de pedra e areia abrasiva. Mas muitos engenheiros modernos discordam. Alguns dizem que até serras diamantadas teriam dificuldade em fazer cortes tão precisos. E então surgem as teorias. Tecnologia perdida? Intervenção externa? Civilizações que deixaram pouquíssimas pistas? A única certeza é: Puma Punku desafia tudo o que conhecemos sobre engenharia antiga. E até hoje, ninguém conseguiu replicar sua perfeição. Imagine esculpir um templo inteiro, de cima para baixo, na rocha, sem separá-lo da montanha, sem deixar rastro de como foi feito. Esse é o templo de Kailasa, na Índia. Esculpido inteiramente a partir de uma única pedra maciça, o templo não foi construído. Foi revelado, talhado, camada por camada, até emergir com colunas, esculturas, corredores e altares detalhados. Segundo registros, foram retiradas mais de 200.000 toneladas de rocha, com precisão milimétrica, sem dinamite, sem equipamentos elétricos, apenas ferramentas manuais. Mas aqui está o enigma. Não existe nenhum registro histórico de como o templo foi feito. Nada. Especialistas estimam que levaria séculos para ser concluído. Mas algumas teorias dizem que foi feito em apenas 18 anos. Como é possível? Uma das maiores obras da engenharia humana e uma das mais inexplicáveis. O templo de Kailasa não é apenas arte. É um mistério entalhado na rocha e na história. É impossível falar de construções impossíveis sem mencionar as pirâmides de Gizé. Sim, você já ouviu falar delas. Mas você realmente sabe o que elas representam? Cada bloco de pedra da Grande Pirâmide pesa entre 2 e 80 toneladas. São mais de 2 milhões de blocos, encaixados com tanta precisão que nem uma folha de papel passa entre eles. E há mais.
A pirâmide está perfeitamente alinhada ao norte geográfico, com margem de erro mínima. Contém proporções matemáticas, relações com a constante P e até alinhamentos com constelações. Como tudo isso foi feito há mais de 4.000 anos, sem guindastes, sem computadores, sem trenas a laser. Alguns arqueólogos apontam para trabalho manual e engenhosos sistemas de rampas. Outros acham isso insuficiente. A verdade é que a tecnologia, o conhecimento e a intenção por trás das pirâmides ainda geram debates intensos. Seriam túmulos, monumentos ou marcadores deixados para um propósito maior? No meio do Pacífico, entre as ilhas da Micronésia, repousa uma cidade flutuante ancestral, Nan Madol. Construída sobre uma barreira de corais, essa cidade tem mais de 90 ilhotas artificiais, e cada uma é feita com colunas de basalto, pedras gigantescas de até 50 toneladas, sem rodas, sem elefantes, sem madeira. Como foram transportadas? E por que alguém construiria uma cidade literalmente sobre o mar? Os moradores locais falam de levitação, de magia, de sons que faziam as pedras se moverem sozinhas. É claro, não há evidência científica disso, mas também não há explicação conclusiva. O que sabemos é que Nan Madol não deveria existir, mas existe, silenciosa e esquecida pelo mundo. E essas não são as únicas. Stonehenge, na Inglaterra, colunas megalíticas erguidas há 5.000 anos, com pedras vindas de 250 quilômetros de distância. Baalbek, no Líbano, lar das maiores pedras já esculpidas pela humanidade, algumas com mais de 1.000 toneladas. Göbekli Tepe, na Turquia, mais antigo que as pirâmides, esculpido por uma civilização que, supostamente, nem deveria existir ainda. Cada uma delas traz perguntas que ainda não conseguimos responder. Quem fez? Como? Por quê? E o que mais estamos prestes a descobrir? Diante de tudo isso, as teorias se multiplicam. Cientistas oferecem hipóteses baseadas em engenhosidade humana, paciência e repetição. Mas outros pesquisadores, e milhões de pessoas, acreditam em algo a mais. Civilizações avançadas perdidas, conhecimento esquecido ou até influência externa. Será que essas construções são marcas de uma história que não nos contaram? Ou será que somos nós que ainda não aprendemos a escutar as pedras? O mais inquietante é isso. A cada nova descoberta, surgem mais perguntas. Talvez essas construções antigas sejam mais do que ruínas. Talvez sejam lembretes de que não conhecemos tão bem o passado quanto imaginamos. E você, o que acha? Comenta aqui qual dessas construções mais te surpreendeu. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai cavar ainda mais fundo.